Domingo, 25 de fevereiro. Um vidente russo que previu a vitória do Brasil na Copa. Um bilionário russo que acreditou e apostou 100 milhões de dólares no Hexa brasileiro. Tá tudo lá nas redes, mas é mentira. Nenhum dos dois existe. Essas duas notícias fizeram parte de um experimento. Servem de alerta. Espalhar notícias falsas na internet é fácil. O robô ele vai disparar informação a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. E se tornou uma arma perigosa nas mãos de marqueteiros inescrupulosos. É jogo de cachorro grande, não cabe amador nesse jogo. O Fantástico mergulhou no submundo das campanhas políticas e vai mostrar tudo na reportagem especial de hoje. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Fantástico de hoje começa com os bastidores da investigação que levou à prisão na última sexta-feira do maior traficante de armas do Brasil. O carioca Frederic Barbieri tem cidadania americana e foi preso nos Estados Unidos, onde vive. Segundo a polícia brasileira, foi ele quem despachou a carga de 60 fuzis apreendida ano passado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Um comparsa de Frederic, que trabalhou lado a lado com ele e se tornou delator, contou aos repórteres Eduardo Tchau e Leslie Leitão os detalhes do esquema. Mas antes, o repórter Tiago Eltz vai mostrar como era a vida de Barbieri na Flórida. Frederic Barbieri vivia nessa região isolada da cidade de Fort Pierce, na Flórida, nos Estados Unidos. A casa é cercada por mata e sem vizinhos próximos. Na entrada, as placas avisam: não ultrapasse, os infratores serão processados. Cuidado com o cachorro. O bicho foi solto assim que começamos a gravar hoje pela manhã. Esse homem diz que é americano e que não conhece nenhum brasileiro. Conta que acabou de se mudar para o local há 1 ou 2 semanas, segundo ele. A casa, que está em nome de Frederic, foi comprada em maio do ano passado por cerca de R$900 mil. Hoje, havia 8 veículos estacionados, entre eles 3 vans e um pequeno caminhão. Agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos prenderam Frederic na última sexta-feira. Uma carga vindo de Miami com dezenas de fuzis para incrementar o poderio bélico dos traficantes de drogas das comunidades do Rio de Janeiro. Para a polícia brasileira, Frederic enviou os 60 fuzis apreendidos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 1º de junho do ano passado. As armas estavam dentro de aquecedores de piscina. Um dia depois da apreensão, o governo brasileiro pediu ajuda às autoridades americanas para identificar a origem da carga, vinda do aeroporto de Miami, na Flórida. O mistério começou a ser desvendado pela etiqueta de identificação dos aquecedores. A partir do número de série dos equipamentos, a polícia conseguiu, com o fabricante, descobrir a loja exata de onde os aquecedores tinham saído. Foi essa daqui, em Fort Pierce, uma loja de uma grande rede de materiais de construção aqui nos Estados Unidos. E para os funcionários, não foi difícil lembrar de brasileiros que haviam comprado muitos aquecedores, dizendo justamente que iam exportar para o Brasil. No dia 21 de junho, a loja forneceu esse vídeo de 31 de janeiro do ano passado. Nele, aparecem os brasileiros João Felipe Barbieri e Marcos Garrido. Na ocasião, eles compraram 6 aquecedores de água, o mesmo modelo do aquecedor apreendido no aeroporto do Galeão. Esse aqui, ó. 38 galões, custa $379, algo como uns R$1.300, talvez. O homem de gorro cinza, Marcos Garrido, foi identificado e localizado pelas autoridades americanas. Ele se apresentou como empresário do ramo de informática. No depoimento, ele admitiu que foi com Felipe comprar os aquecedores de água na loja de departamentos aproximadamente 5 a 6 vezes. Garrido contou que Felipe é genro de Frederic Barbieri e que acompanhou Felipe para ajudar a carregar os aquecedores e que também alugou uma caminhonete para ajudar a transportá-los. Garrido contou aos oficiais que depois de comprar, trazia os aquecedores para cá, para esse prédio que aluga pequenos depósitos. Em um desses espaços, ele disse que havia uma mesa, ferramentas e máquinas para corte. Os aquecedores ficavam aqui por um tempo até serem mandados para uma transportadora em Miami, que era a última parada antes do aeroporto.
Os investigadores suspeitam que funcionários de companhias aéreas ajudavam no esquema de Frederic. No depoimento, Garrido disse primeiro que não conhecia Frederic, mas depois admitiu que o encontrou em 3 ocasiões. Ele negou que tenha traficado armas. Felipe, o genro de Frederic, está preso. Os advogados de Garrido e Felipe disseram que eles não vão se manifestar sobre o caso. Frederic será ouvido amanhã à tarde numa corte em Miami. A defesa não quis comentar a prisão. Ele tem cidadania americana, ou seja, vai responder aos crimes como cidadão dos Estados Unidos. O Ministério da Justiça brasileiro pediu a extradição de Frederic para que ele responda pelos crimes no país. Enquanto aqui nos Estados Unidos os investigadores coletavam todas essas provas, no Brasil a polícia recebeu uma colaboração decisiva, como mostra o repórter Eduardo Tchau. Nós conseguimos localizar o homem responsável por ajudar a polícia a desvendar todo o esquema montado por Frederic Barbieri para enviar os fuzis para o Brasil. Como é que você conheceu Frederic Barbieri? Eu conheci numa festa de aniversário do meu sogro. Ele era o contador do Fred, ele que administrava a parte financeira do Fred aqui no Brasil. Nesse dia normal, não houve contato sobre trabalho. Posteriormente, o meu sogro pediu que eu fizesse alguns favores para ele. Este homem diz ter começado a trabalhar como office boy de Frederic no Rio de Janeiro em 2015. Frederic já era investigado desde 2009. Em 2010, uma carga de munição para fuzis que estava num container em nome dele foi apreendida no Porto de Salvador. 5 anos depois, a polícia pediu a prisão de Frederic por tráfico internacional de armas, mas ele já tinha fugido para os Estados Unidos. Lá, investiu R$1 milhão na abertura de empresas de exportação e conseguiu a cidadania americana. O office boy conta que foi convocado por Frederic para ajudar na mudança para a cidade de Port St. Lucie, no estado da Flórida. A primeira viagem, segundo ele, foi em fevereiro de 2016. No começo foi para ajudar ele a fazer mudança, ele disse que ia me ensinar a trabalhar com exportação. A segunda viagem foi menos de um mês depois. E aí, não parou mais. Eu viajei para lá de 10 a 11 vezes. Ele sempre ia buscar a gente no aeroporto ou mandava alguém que trabalhasse para ele buscar. Todo o custo lá de alimentação, transporte, tudo era custeado por ele. Essa ida e volta aos Estados Unidos era feita de que maneira? Ele pagava a ida, a volta. Este homem diz que se hospedava na casa de Frederic. Ali fazia o serviço pedido pelo chefe, contrabando de eletrônicos dentro de aquecedores de piscinas. Aí fui tomando curiosidade para saber com que realmente a gente trabalhava. Eles armazenavam os aquecedores neste depósito, mostrado na reportagem do correspondente Tiago Weltz. Fui guardando aquecedor no galpão, abri a porta e vi que tinha um fuzil lá no chão. Quantos fuzis? Eu acho que tinha uns 20, AK-47. Nesse mesmo dia eu perguntei pro Fred, esse fuzil é pra quê? Aí ele, não, que a gente coloca o fuzil dentro do aquecedor. Ele me sempre chamou de prima. Aí falou, prima, você tá falando com o senhor das armas, eu sou o senhor das armas. Olha aí. Fuzis AK-47. 45 fuzis AK-47, 14 fuzis AR-10 e um fuzil G3, a maior apreensão de armas da história do Brasil. Para a polícia, o dono do carregamento é Frederic Barbieri. Este homem confirma que ajudou a preparar aquecedores idênticos aos apreendidos com fuzis no ano passado, no aeroporto do Galeão. Hoje ele está solto depois de ter fechado um acordo de delação premiada e dá detalhes do esquema comandado por Frederic nos Estados Unidos para enviar ilegalmente armamento para o Rio de Janeiro. Eles não tinham medo do que ia acontecer aqui. O primeiro passo, a compra dos aquecedores. Eles me ensinaram a fazer a compra do aquecedor, as coisas que precisavam para cortar o aquecedor direitinho. O segundo passo, o preparo dos equipamentos. Cortar o interior, a parte da tampa, o interior, cortar o fundo dele, deixar ele vazio e entregar para que outras pessoas confeccionassem o interior dele. E quem teria que me ensinar era o Garrido, mas ele nunca quis porque me ensinando ele estava automaticamente perdendo o trabalho dele. Marcos Garrido é o homem que aparece nessas imagens comprando aquecedores numa loja de materiais de construção na Flórida, como você acabou de ver na reportagem do correspondente Tiago Weltz. O homem diz que aprendeu a preparar os aquecedores com a outra pessoa do vídeo, João Felipe Barbieri, genro de Frederic. O Fred pediu para que o Felipe
me ensinasse. E depois que acabava de cortar, eu levava eles para o depósito. O terceiro passo, colocar os fuzis dentro dos aquecedores vazios. Essa parte não era comigo, eu não quis aprender. Mas tinha uma balança de precisão que era medido o peso, de acordo com o que vinha a informação na caixa. Aí eles colocavam os fuzis dentro para bater o mesmo peso da caixa. Para mostrar que era aquecedor de piscina. Isso, para que mostrasse que tinha o mesmo peso da informação do aquecedor de piscina. O quarto passo, levar os aquecedores carregados até uma transportadora que ficava aqui, nos arredores de Miami. De lá, o carregamento seguia para o aeroporto. Por que você resolveu falar? Essa matéria, ele dizendo que ele é criador de galinha e tal, e como eu vivi tudo, sabia de tudo, só me deixou mais com medo, mais temeroso com o que podia acontecer. 2 semanas após a apreensão dos fuzis no Galeão, Frederic falou por telefone com o Fantástico e negou ser traficante das armas. Eu vivo da terra. Eu planto, eu tenho galinhas, eu tenho um dinheirinho que eu guardei durante o tempo que eu dava palestra, do tempo que eu explicava às pessoas como fazer importação, exportação. Você está entendendo? Nem as autoridades americanas, nem as brasileiras caíram na história e esperam que agora, com a prisão de Frederic, consigam frear o abastecimento de armas de guerra para o Brasil. O Rio de Janeiro teve mais um fim de semana violento. Um menino de 10 anos morreu depois de ser baleado na cabeça numa favela. Essa semana devem ser anunciadas as primeiras medidas da intervenção federal na segurança do Estado. Marlon de Andrade Domingues tinha 10 anos. Na manhã de sábado, moradores da comunidade do Pavãozinho, na zona sul do Rio, avisaram a polícia que o menino tinha sido baleado na cabeça. Marlon foi levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiu. Policiais civis e PMs localizaram o suspeito de cometer o crime. Um adolescente de 17 anos com várias passagens pela polícia. Com ele foi encontrada a arma que matou o menino, uma pistola 9mm. A ficha do adolescente é extensa. Ele já foi acusado de tentativa de homicídio, associação para o tráfico, porte de arma e roubo. No ano passado, o rapaz foi flagrado roubando turistas e moradores em Copacabana. Na delegacia, o adolescente disse que atirou em Marlon de forma acidental. Cheguei lá, na minha de curiosidade, eu puxei a pistola dele, a pistola disparou. Com a intervenção federal na segurança pública do Rio, as polícias vão ficar subordinadas ao novo secretário, o general Richard Fernandes Nunes, que vai ser apresentado aqui na próxima terça-feira. Mas o interventor, o general Braga Neto, já decidiu que os cargos de chefe da Polícia Civil e de comandante da Polícia Militar serão ocupados por integrantes das duas corporações. Hoje foi preso em São Paulo um dos criminosos que comandavam o tráfico na Rocinha, zona sul do Rio. Inácio de Castro Silva fazia parte de uma facção que agia dentro e fora dos presídios. E hoje de manhã, mais uma cena de violência. No flagrante, bandidos roubam um carro em frente ao estádio do Engenhão, na zona norte do Rio. O motorista fica no chão durante a ação da quadrilha. A polícia cercou a área, mas ninguém foi preso. O roubo de carros é um dos crimes que vem aumentando no Rio. Cresceu mais de 30% de janeiro a dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2016. Na Zona Sul, moradores foram às ruas no domingo para protestar contra a violência. Você ficar preocupado, não saber se teu ente querido vai voltar para casa bem ou se vai virar uma estatística. O protesto terminou na porta do Palácio Guanabara, a sede do governo do estado. Precisamos dos governantes. Só isso que eu falo. Socorro, socorro mesmo. Em Brasília, terminou agora há pouco uma reunião do presidente Temer com ministros no Palácio do Jaburu. A repórter Giovana Teles tem as informações ao vivo. Giovana.
Boa noite a todos. A reunião aqui no Palácio do Jaburu foi para acertar os últimos detalhes de uma medida provisória que vai criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A medida provisória vai ser assinada amanhã pelo presidente Michel Temer e deve ser publicada no Diário Oficial da União na terça-feira. Quando uma medida provisória é publicada, é assinada, ela já passa a valer. Tem validade de 60 dias, precisa ser aprovada pelo Congresso e pode ser prorrogada por mais 60 para esperar aí essa votação. Além dos ministros palacianos Moreira Franco e Eliseu Padilha, participaram dessa reunião com o presidente Michel Temer, ministros que têm relação com a área de segurança, Raul Jungmann, da Defesa, Torquato Jardim, da Justiça, e o general Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional. O deputado Darcísio Peronde, que é vice-líder do governo, também participou, disse que vai ser um ministério com estrutura própria, com uma estrutura enxuta, mas não quis falar quantos cargos vão ser criados. Com esse novo ministério, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança, por exemplo, saem do Ministério da Justiça e passam a ser subordinados a esse Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Sobre o novo ministro, o deputado Darcísio Peronde diz que Temer trabalha com uma lista com 10 nomes, mas ainda não escolheu quem deve ser o novo ministro. Há uma expectativa e é possível que esse nome também seja anunciado na segunda-feira. Uma fonte que esteve com o presidente Michel Temer mais cedo disse que o presidente planeja uma reunião com governadores ainda essa semana para tratar de segurança pública. Giovana Teles, para o Fantástico. E o Fantástico de hoje destaca também: emboscada. Os últimos passos de um dos bandidos mais procurados do país. Só depois que desceram da aeronave, acreditando numa pane, é que foram abordados, torturados e mortos com vários tiros. Solidariedade. A mobilização de brasileiros para ajudar os refugiados da Venezuela. Vejam o que é o desespero dessa gente. O fim de um mistério. O filho de um desaparecido político na ditadura recebe a notícia que esperou por 4 décadas. Seu pai está formalmente localizado e identificado. Show! É informação! É Fantástico, que traz agora uma nova denúncia na saúde. Alguns personagens dessa história são conhecidos. 2 Sérgios. O Cabral, ex-governador do Rio, preso e condenado a mais de 87 anos de prisão e réu em mais 17 processos. Sérgio Cortes, secretário de Saúde de Cabral, acusado de desviar 300 milhões da Secretaria de Saúde. Enquanto esteve preso, era o médico dos colegas no pavilhão da Lava Jato. Solto, voltou a frequentar um shopping de luxo no Rio. O terceiro personagem é o chamado Rei Arthur, um foragido da Justiça. Arthur Soares Filho chegou a ter 3 bilhões de reais em contratos com o Estado. Teria financiado a compra de votos na escolha do Rio como sede da Olimpíada. Mas essa é também a história de gente anônima. 2 Sandras que receberam rins transplantados. A dos Santos já apareceu uma vez na TV, na frente do palácio do então governador Cabral, protestando pela falta de remédios. Não tenho condições de comprar um. Essas histórias se cruzam numa investigação do Ministério Público do Estado do Rio. César Romero, subsecretário de Saúde na época de Cabral, fez uma colaboração premiada e contou como um decreto de emergência na saúde pública em 2007 abriu caminho para um esquema de corrupção. Começou com uma contratação emergencial, depois licitações, valores milionários, empresas e consórcios que se sucediam, mas com um padrão. O Arthur trazia cotações de empresas do ramo que davam suporte ao preço que eles iam praticar. Segundo Romero, o próprio Rei Arthur distribuía a propina. Se estabelecia um pagamento de propina de 10%, dos quais 5% iam para o governador Sérgio Cabral, 2% iam para o secretário Sérgio Cortes, 1% era para mim, 1% foi medido que era para o TCE e 1% que seria para o que chamaram de a máquina. Os editais de licitação
eles eram realizados pelo próprio Arthur, dentro da sala dele. E eram entregues ao Estado como tendo sido um documento público oficial do Estado, para dar início a um processo de licitação que já estava todo direcionado para que empresas ligadas, se não deles, empresas ligadas a ele, vencessem aquela licitação. O impacto na vida de Dona Sandra, ex-faxineira, que havia recebido um transplante de rim. A gente ia lá para pegar remédio, chegava lá, vem daqui a 15 dias. Aí chegava lá, não tinha. Ah, voltar daqui a uma semana. Volta daqui a 15 dias. E o mês virava e a gente não conseguia o remédio. Nem ela, nem a outra Sandra, que conseguiu o transplante depois de muitos anos de hemodiálise. É uma situação assim, vexatória, né? Pra gente que tá precisando, dependendo do outro. E o transplante é uma vida, e você tá ali, mas não é uma vida certa, é uma vida que depende da medicação. Então a gente precisa desse medicamento todo dia certinho na farmácia. O Ministério Público descobriu que os remédios que elas precisavam foram comprados, sim, mas o consórcio deixou que estragassem no depósito sem chegar aos pacientes. E quanto maiores as perdas, mais o governo aumentava o valor pago. Começou com 51 milhões e chegou a mais de 70 milhões em 2014. Os pacientes corriam risco de vida e os Sérgios ganhavam. 5% de 50 milhões é um valor de 78. Um detalhe importante: ao jogar remédio fora, o consórcio ganhava ainda mais, porque era pago também pelo descarte. O Ministério Público ainda não conseguiu desvendar um mistério dessa história. Onde foram parar dezenas de cargas com medicamentos que estariam vencidos, levadas daqui entre 2007 e 2013 e que nunca chegaram ao seu destino? A investigação apura se houve desvio para hospitais e farmácias particulares. O desperdício continuou pelo menos até 2015, quando o Ministério Público descobriu remédios e materiais vencidos no Instituto Estadual de Cardiologia no Rio. 3 de março de 2013. A empresa contratada atualmente para o mesmo serviço já fazia parte do consórcio investigado, mas recebe praticamente 1/3 do que era pago há 4 anos. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que reorganizou o serviço logístico, o que permitiu a redução dos valores. A defesa de Sérgio Cabral diz que não tem conhecimento do processo. O mesmo diz o advogado de Sérgio Cortes. Ele acrescentou que o processo tem origem em informações mentirosas de um colaborador condenado pela Justiça Federal. O advogado de Arthur Soares Filho não foi localizado. A empresa TCI negou o recebimento ou pagamento ilícito, assim como negligência no contrato. O consórcio Log Rio diz que sempre foi pautado pelas mais rígidas normas de governança. O Ministério Público quer que os acusados devolvam aos cofres públicos 173 milhões de reais. O que as Sandras e milhares de pacientes sofreram não se apaga. Quantos por aí perderam rins ou morreram? Eu ganho o que o remédio é o valor dele. 1.200. Se eu compro o remédio, como é que eu compro? Aí eu não vou morrer do remédio, vou morrer de fome. A corrupção, eles fazem tudo para tirar de qualquer canto. Às vezes coisas absurdas, né? Como deixar remédio estragar. É hoje, mentira vendida como verdade. Uma experiência revela como nasce e como se espalha uma notícia falsa na internet. É hoje, os resgates dramáticos em 7 dias de bombardeios na Síria. É agora, a vida e a morte dos foragidos do crime organizado de São Paulo. Uma mansão de 3 milhões de reais num condomínio de luxo. Só esse lustre vale 60 mil. E um detalhe, os moradores daqui são devotos de Nossa Senhora Aparecida. Foi nesta mansão que 2 dos bandidos mais perigosos do Brasil passaram o carnaval deste ano. São eles Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foragido desde 2013 e condenado a 8 anos por roubo, sequestro e tráfico. Os 2 nem desconfiavam que depois desse conforto cairiam numa grande armadilha nesta reserva indígena do Ceará.
GG do Mangue, que começou no crime vendendo drogas na Vila Madalena, na capital paulista, se tornou um dos chefes da maior quadrilha de São Paulo. Acima dele, só Marcos Camacho, o Marcola. GG passou mais de 16 anos em 13 presídios diferentes, até sair pela porta da frente deste aqui, no interior de São Paulo, em fevereiro do ano passado. Na época, ele falou sobre o futuro. Eu quero viver minha vida, Silêncio, nada mais do que isso aí. Cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. GG já tinha cumprido as condenações, saiu da cadeia graças a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e pôde esperar o julgamento de um duplo assassinato em liberdade. Mas depois de 19 dias na rua, ele não compareceu ao júri e passou a ser foragido da justiça. Pelo duplo assassinato, foi condenado a 47 anos de prisão. Segundo as investigações, fora da cadeia, GG recebeu uma missão: controlar as negociações de drogas no Paraguai e na Bolívia. A suspeita é que ele passou a morar em Santa Cruz de la Sierra. Foi quando se aproximou do Paca, que já se escondia na Bolívia. A presença de dois líderes na região do Paraguai, Bolívia, ali na América do Sul, propiciou um ganho muito grande para a facção em termos do aumento da quantidade de droga que realmente a facção pôde exportar, inclusive para a Europa. Paca gostava de ir com a família para o Ceará. Estas fotos são de janeiro do ano passado e mostram ele bem à vontade, inclusive no famoso parque aquático do estado. Segundo as investigações, GG e Paca passaram as férias de julho juntos. O deslocamento era sempre feito por aeronaves fretadas, partindo direto do Paraguai ou da Bolívia, com destino ao Ceará. Aqui no Ceará, GG do Mangue e o Paca assumiram novas identidades para não serem descobertos pela polícia. Usavam documentos falsos e diziam que eram grandes empresários que chegaram para investir na região. Os dois gastaram muito dinheiro do crime. Em nome de outras pessoas, os chamados laranjas compraram, por exemplo, a mansão que mostramos no começo da reportagem, de 3 milhões de reais. E esta outra, de 2 milhões, também num condomínio de luxo. Investimentos da ordem de 10 milhões de reais, para casas de veraneio, veículos. No condomínio onde fica a mansão de 3 milhões de reais, em Aquirás, perto de Fortaleza, o cadastro revela os nomes que GG e Paca usavam para tudo, como passar pela portaria, fazer negócios e reservar hotéis. Eles utilizavam esse período de férias para poder se reencontrar com os familiares e isso foi feito na última vez no Ceará. As férias desse ano terminaram no dia 15 de fevereiro. GG e Paca passaram pela portaria do condomínio às 7h46 da manhã. De acordo com as investigações, enquanto os parentes voltavam no ônibus fretado por 21 mil reais para São Paulo e Rio de Janeiro, os dois criminosos embarcaram neste helicóptero, achando que retornariam para a Bolívia. A aeronave tem capacidade para 6 pessoas e mais o piloto. Nossa equipe foi até o local onde os corpos dos dois criminosos foram encontrados. São 5 quilômetros de estrada de terra até chegar a uma reserva indígena na zona rural de Aquirás. O índio Paulo Costa vive de pegar essas frutinhas da mata, o murici. Foi ele quem achou os corpos. Vive assim, bicho morto, gado. Mas gente não, assim não. Para chegar no local exato da emboscada, só com a ajuda dele e de outros índios. Só a pé mesmo, no carro não vai não. Foram 20 minutos de caminhada. Até o momento do pouso do helicóptero, a polícia acredita que GG do Mangue e o comparsa, o Paca, não desconfiaram que existia um plano para matá-los. Só depois que desceram da aeronave, acreditando numa pane, é que foram abordados, torturados e mortos com vários tiros. A polícia investiga se alguns dos assassinos já esperavam na mata. Os índios estão assustados. Acreditam que os espíritos do GG e do Paca ainda estejam por perto. Antes de pousar aqui, no meio da mata, segundo os índios, o helicóptero sobrevoou a região pelo menos 2 vezes no intervalo de meia hora. No dia do crime, chovia fraco e a visibilidade não era boa. A polícia já sabe o caminho que o helicóptero fez. Primeiro, ele saiu do estado de São Paulo com 7 pessoas. Depois foi usado na emboscada no Ceará.
e, na sequência, fez um pouso numa mata do Rio Grande do Norte, onde os assassinos tentaram destruir provas. Um policial gravou estas imagens. Alguns celulares destruídos, 2 malas também que foram queimadas. Os investigadores encontraram ainda documentos usados por GG do Mangue e esta foto dele. Já o helicóptero não foi localizado. Quem teria coragem de matar Paca e GG do Mangue? A principal suspeita é que os assassinos são da própria quadrilha e agiram a mando de Marcos Camacho, o Marcola. O motivo? Vingança. Em dezembro, Edilson Nogueira, o Birosca, um ex-chefe da quadrilha, foi assassinado dentro da cadeia. E a ordem teria partido do GG do Mangue, sem a permissão de Marcola. GG e Paca também estariam esbanjando muito dinheiro. Segundo o Ministério Público, um filho do Paca, por exemplo, ganhou este Porsche de mais de R$300 mil e estuda na Inglaterra. Queimado. Na sexta-feira à tarde, a justiça determinou a prisão de 11 suspeitos de participar do assassinato. Entre eles está este piloto de helicóptero, que foi identificado pela polícia e se chama Felipe Moraes. Segundo as investigações, ele teria feito o voo da emboscada. Felipe tem passagem pela polícia por tráfico e em 2013 chegou a ser preso por fazer voos rasantes numa cidade de Minas. A polícia não informou se as prisões já aconteceram. Outro suspeito era Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, que segundo as investigações estava no helicóptero usado na emboscada e comandava o tráfico na Baixada Santista. Na sexta noite, ele foi executado com tiros de fuzil em frente a um hotel em São Paulo. A polícia investiga se essa morte foi encomendada pelo próprio Marcola ou por comparsas de GG do Mangue. 2 hóspedes do hotel ficaram feridas. Elas não tinham nada a ver com essa guerra dentro da quadrilha. O reflexo do crime praticado, né, por essa facção é no Brasil todo. Portanto, a gente precisa enfrentar isso de maneira conjunta e integrada. Agora há pouco, nossa equipe conversou por telefone com o advogado do piloto Felipe Moraes. Ele confirmou que Felipe pilotou o helicóptero usado no crime. Disse também que Felipe foi contratado por Wagner Ferreira da Silva, o homem assassinado na última sexta-feira em São Paulo. O advogado afirmou que o cliente dele está com medo e escondido junto com o helicóptero e que pretende se apresentar à polícia esta semana. Segundo o advogado, Felipe foi contratado para levar os passageiros do Ceará para São Paulo, mas foi obrigado pelos assassinos a pousar logo depois da decolagem. Felipe diz que viu GG e Paca serem mortos e nega que tenha simulado uma pane. A gente vai mostrar passo a passo como uma notícia falsa é criada, espalhada e para que ela serve. É jogo de cachorro grande, é jogo de tubarão, não cabe amador nesse jogo. As estratégias da guerrilha virtual é logo depois dos comerciais. Em 2016, tudo indicava que Hillary Clinton seria a nova presidente dos Estados Unidos. Mas uma grande virada aconteceu na reta final. A festa é enorme entre os eleitores republicanos aqui na Flórida. E Donald Trump se elegeu. Congratulations, Mr. President. Semana passada, a justiça americana anunciou ter provas de que Donald Trump recebeu um empurrãozinho para vencer. Um empurrãozinho que fere as leis do país. Russos teriam entrado no jogo e espalhado na internet um monte de notícias falsas para atrapalhar a campanha de Hillary Clinton e ajudar a de Donald Trump. O Departamento de Justiça americano acusou formalmente 3 agências e 13 cidadãos russos. Eles cometeram crimes e influenciaram o sistema político americano, incluindo as eleições de 2016. O governo russo nega qualquer interferência. A Casa Branca diz que não houve conluio entre a campanha de Trump e a Rússia. O presidente falou que nada disso teve impacto no resultado das urnas. Mas a justiça acredita que os russos continuam estimulando a divisão do país nas redes sociais. Aqui no Brasil, a ameaça das chamadas fake news também é motivo de preocupação. O Brasil se aproxima de eleições importantes este ano e já tem gente querendo confundir o eleitor. A estratégia é conhecida, espalhar notícias falsas pela internet. O Fantástico acompanhou um experimento que mostra como isso funciona. E vai revelar como acontece o jogo sujo nas campanhas políticas. É uma caçada no subterrâneo.
A federal chegou muito perto da gente. Faltou eles serem mais rápidos, né? Eu confesso, esse jogo de gato e rato, essa adrenalina é o que nos move. Ele é um dos marqueteiros responsáveis pelo jogo sujo das campanhas políticas na internet. A gente basicamente é aquilo que trabalha com fake news. Que não é você plantar só uma mentira, mas é você potencializar fraquezas de possíveis adversários, de possíveis oponentes. E às vezes você resbala em crime. No jargão da nossa tempo chama de lado B. São formas disfarçadas de propaganda que podem eleger os próximos deputados, senadores, governadores, o presidente da República. Na verdade, a eleição já começou. E a gente vai revelar tudo nessa reportagem especial do Fantástico. Guerrilha Virtual. E aí, professor Guido, tá tudo pronto para começar aí? Tudo pronto. Para você entender como tudo funciona, a gente acompanhou um experimento do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da Universidade Federal da Paraíba. A gente vai mostrar passo a passo como uma notícia falsa é criada, espalhada e para que ela serve. É a parte mais divertida da eleição. É jogo de cachorro grande, é jogo de tubarão, não cabe amador nesse jogo. Eles já estão trabalhando no Brasil. E o que se ensaia é uma reprodução do que aconteceu aqui nos Estados Unidos na campanha para as últimas eleições presidenciais. Eles vão usar a internet para plantar boato, espalhar mentira, disseminar confusão, criar grupos de ódio. O primeiro passo é a criação da notícia falsa. O professor Guido Lemos e os alunos dele usaram uma história inofensiva. Um paranormal russo que teria previsto a vitória do Brasil na Copa desse ano. Professor, e os sites parecem bem reais, né? Isso, os sites estão bem bacanas, quer dizer, até agora ninguém questionou a fonte, né, da notícia. Mas e por que vocês fizeram 3 sites? A ideia é o seguinte, quem acessa a informação no site, no portal Gazeta Rio, a gente coloca como fonte da informação um site de Manchester, um site do Reino Unido, que dá credibilidade à informação que está publicada. Bom, quem está acessando o Voice of Manchester, como se trata de uma notícia que fala sobre um russo, sobre a Copa da Rússia, a gente colocou um link do Voice of Manchester para o site russo. Mas nas campanhas políticas, como você deve imaginar, os boatos são muito mais cabeludos do que a previsão do Hexa. Já criei alguns boatos. Já criamos boatos de depreendido, mala de dinheiro, que seria pago para compra de votos. O lado dele faz isso, ele coloca a pulga atrás da orelha. E se eu dissesse que hoje em dia quem começa a espalhar essas mentiras não são nem humanos, e sim robôs? Existem programas de computador que criam uma espécie de pessoa automática e fica mandando mensagem à torta e à direita. A gente está programando um robô que vai reagir à utilização da palavra-chave que a gente definiu, né, da nossa hashtag. Na medida que essa hashtag for sendo utilizada, ele vai já automaticamente republicando o conteúdo. São os Pinóquios virtuais. Como na história infantil, eles são mentirosos, mas muito mais maliciosos e rápidos. O robô ele vai disparar informação a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Robôs já participam e promovem discussões políticas no Brasil. Por exemplo, as eleições, processo de impeachment, chegou a um número de interações a partir de notícias que foram difundidas por robôs, etc., de quase 21% nas redes sociais. E isso é um dado bastante dramático. E você lembra daquela exposição em Porto Alegre que ficou conhecida como Queer Museum? Foi alvo de protestos. Um grupo de pessoas achou que as obras promoviam pedofilia e zoofilia. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre esse caso. Os pesquisadores descobriram que 13% de todas as postagens contrárias à mostra e outras 7% a favor foram feitas por robôs. E o final da história você conhece. A exposição foi cancelada e criou o maior debate que extrapolou a área da cultura e virou discussão política.
Os seguidores de Donald Trump, em torno de 30% a 35% deles são robôs, são perfis que são criados para divulgar informação nas redes sociais. É praticamente impossível descobrir que você está conversando com um robô, com um perfil que não corresponde a uma pessoa que existe no mundo real. E muitas vezes é a gente que entra no jogo e acaba compartilhando sem querer uma notícia falsa. O objetivo é esse, né? Que pessoas reais acreditem no que os robôs estão falando e reproduzam. Isso. E a mentira é celebrada. E eu tenho muito prazer de ver o resultado das minhas estratégias. De você jogar uma isca e ver o peixe morder a isca. Na hora que você lê uma matéria e que você acha que é verdade e não checou a fonte e você passa pra frente, você faz parte de fake news. Por isso, só compartilhe notícias que você tenha certeza que são verdadeiras. Se o texto não tiver sido publicado em sites da imprensa profissional, o risco de ser boato é grande. Se a história parecer muito estranha, mesmo que ela tenha sido atribuída a fontes do jornalismo profissional, desconfie. Há muitas falsificações, páginas que imitam o visual dos veículos que praticam o jornalismo profissional só para enganar você. Então faça uma pesquisa, acesse o site verdadeiro, vá até a área de busca e confira se a reportagem foi mesmo postada lá. Procure também se informar sobre os serviços que desmentem boatos. Eles estão presentes em muitos veículos de jornalismo. O portal G1, por exemplo, tem a seção É ou Não É, que desmente notícias falsas na internet. E existe uma outra tecnologia que faz esses boatos serem espalhados de forma mais eficaz. Tá vendo isso aqui? Esse rastro não existe no mundo real, mas cada passo que você dá está armazenado dentro do seu celular, quer você queira, quer não. E também, as empresas sabem todos os sites que você visita, que você compra, quem são seus amigos, seus e-mails, suas conversas pessoais. E tem empresas que vivem só de comprar, revender e analisar esses dados. Com isso, elas são capazes de saber o que você está pensando, o que você está sentindo e mais, o que um país inteiro está pensando e está sentindo naquele momento. Muita gente atribui o sucesso de Donald Trump nas últimas eleições a uma dessas empresas. Donald J. Trump, a president of the United States of America, on our victory. A Cambridge Analytica disse que tinha mais de 5.000 informações diferentes sobre 200 milhões de americanos. Analisando esses dados, eles dizem que conseguem traçar um perfil psicológico dessa gente toda. Você pega os Estados Unidos, estava numa crise econômica absurda, e um presidente que se colocava que ia fazer a América grande de novo. E o Donald Trump é a cara dos Estados Unidos. O André Torreta é marqueteiro e agora levou essa empresa, a Cambridge Analytica, para o Brasil. O IBGE me dá dados sobre o bairro que você mora, empresas de bancos de dados já me dá da pessoa, mas a maioria são dados financeiros, que é o que a gente tem, e tem os dados das redes sociais. E aí a gente começa a misturar estas informações para entender como uma pessoa enxerga o mundo. Dessa forma, os marqueteiros conhecem o público com precisão. Conseguem conversar melhor com as pessoas, dizer o que elas querem ouvir. Mas essas análises também podem ser usadas pelo lado B. Acertar na veia, a gente chama, né? Acertamos na veia. Ou seja, você conseguiu direcionar a comunicação de tal maneira que você fala diretamente com o segmento. E isso é imbatível. Aqui nos Estados Unidos, 27% das pessoas leram uma notícia falsa na semana anterior às eleições de 2016. E um dos boatos que ficaram mais populares foi o do Comet Pizza Ping Pong. A história inventada se passa num lugar real, essa pizzaria em Washington, a capital do país. E a mentira acabou crescendo tanto que quase se transformou em tragédia. Segundo esse boato, aqui dentro funcionaria uma rede de exploração sexual de crianças. O quartel-general desse esquema funcionaria dentro daquela cozinha ali. E a comandante-chefe disso tudo seria a então candidata à presidência Hillary Clinton. E no dia 4 de dezembro, um homem entrou na pizzaria com uma faca, um AR-15 e um revólver, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Acabou não acertando ninguém, mas mostrou como um boato pode ter consequências reais.
A gente foi até a Universidade de Harvard, onde a Claire Wardle deu todo o gás nesse assunto depois das eleições. É impossível quantificar se as notícias falsas ajudam a mexer o ponteiro, mudar o resultado das eleições. Mas o que nós sabemos é que a eleição foi muito apertada. Poderia ter feito a diferença. Eu pergunto se ela acha que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos pode acontecer no Brasil em 2018. Isso vai acontecer no Brasil. O Marcelo Vitorino trabalha com campanha na internet há muitos anos. Se um candidato ou uma candidatura contratar profissionais para promover esse tipo de fake news, ele pode ser penalizado, civilmente e criminalmente. Tanto quem contrata quanto quem é contratado. Quem trabalha com o lado B sabe disso. Por isso, tudo é feito escondido em lugares que chamam de bunkers. Tem vários bunkers funcionando. A contra-informação está comendo solta. Esses guerrilheiros, eles acabam tendo uma equipe mista. Você tem ali desde redatores publicitários, jornalistas investigativos, designers, editores de vídeos. São lugares fechados, onde as pessoas não conhecem. Nós temos uma grande agência digital. E, paralelo a isso, eu tenho 2 bunkers, inclusive um não é nem na cidade. E aí eles bolam técnicas para ninguém descobrir quem postou aquelas mentiras na internet. Primeiro, a gente não usa nenhum servidor dentro do país. Para mandar os vídeos para serem postados no exterior, eles vão a lan houses que não pedem identificação. Depois que ele postou, que ele plantou a semente, aí, adeus. O bunker experimental montado na Universidade Federal da Paraíba também usou várias estratégias dos bunkers reais. Foram gastos R$900 na compra de 300 perfis falsos do Twitter. Tudo num site russo que oferece ilegalmente esse serviço. E aí essa ferramenta vai disparar 2.400 tweets por hora. Foi usada também uma ferramenta que o próprio Facebook oferece para os anunciantes. Para que a postagem sobre o vidente do Hexa aparecesse em mais perfis, foram pagos R$500 ao Facebook. E ele está dando uma margem, uma estimativa de que a gente pode atingir até 200 mil pessoas. Robôs dispararam mensagens via WhatsApp. Servidores de outros países também foram usados. E mais notícias foram criadas no laboratório da Universidade da Paraíba. Depois de 4 semanas de trabalho, foi feito um balanço do resultado. Quem cuidou dessa parte do experimento foi o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Cyber, uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com a PUC Minas. Mesmo com uma ação que foi razoavelmente simples e limitada e utilizando poucos recursos, o impacto que ela causou na rede foi bastante visível. 200 mil pessoas viram as notícias falsas pelo Facebook. Outras 25 mil leram diretamente nos portais criados. E foram mais de 40 mil menções no Twitter. Num contexto de eleições, você provavelmente utilizaria uma estrutura muito maior e essa estrutura ela pode permitir sim que todos os eleitores, pelo menos aqueles que usam as mídias sociais, sejam alcançados. O Twitter diz que a hashtag Vidente do Hexa praticamente não teve visibilidade, além da rede de robôs que foi criada. E informou que, desde junho do ano passado, a empresa removeu mais de 220 mil contas que violavam suas regras e eram responsáveis por mais de 2 bilhões e 200 mil tweets. Em nota, o Facebook disse que está trabalhando para remover contas falsas. Sobre a cobrança para tornar uma informação mais visível, a empresa informou que está fazendo testes para conter a distribuição de conteúdos enganosos e que páginas que repetidamente compartilham notícias falsas não terão mais direito ao uso dessa ferramenta. O WhatsApp disse contar com a ajuda de denúncias das pessoas para detectar mensagens indesejadas. Tem também ferramentas automatizadas e reduziu em 75% mensagens disseminadas por robôs. No começo desse mês, o ministro Luiz Fux assumiu o Tribunal Superior Eleitoral e anunciou que o combate às notícias falsas nas eleições vai ser uma prioridade. O TSE não pretende assistir passivamente o cometimento desses ilícitos. O TSE criou um grupo de inteligência formado por uma elite da inteligência da ABIN, do Exército, a todos aqueles que pretendem usar as fake news para a obtenção de um resultado político ilícito que coloquem as suas barbas de molho. Mas quem trabalha no lado B da campanha ainda acredita que vai ter espaço para atuar. Na eleição passada, a gente não tem notícia de um bunker que tenha sido pego, né?
Federal não conseguiu pegar ninguém. Quando a polícia estava perto, eles logo se desfaziam das provas do crime. No Lago Paranoá tem seguramente uns 8 HDs de computador. O Lago Paranoá fica em Brasília. A PF confirmou que nenhum bunker foi descoberto nas últimas eleições. A gente sabe que quem dissemina fake news normalmente se vale de robôs, se vale de bunkers, se vale de provedores que estão em outros países, navegam pela Deep Web. Então, assim, não é uma investigação fácil. Segundo o delegado, a legislação que trata do assunto é atrasada e atrapalha a punição para quem é pego espalhando notícia falsa. O Código Eleitoral ele prevê a punição de 2 meses, de detenção de 2 meses a 1 ano, caso a pessoa divulgue notícias que sabe ser falsa, né? E aí, para você ter uma ideia, o agravamento dessa pena acontece caso a pessoa divulgue esses dados, essas notícias falsas, por meio de imprensa, rádio ou televisão. Sequer era previsto internet. Mas a guerra já está declarada. Infelizmente, na política brasileira ainda isso é uma marca forte. Já atingimos os objetivos a qualquer custo. Teve um apelido carinhoso, assim, amor, meu bem, bebê. Você já teve, né? Ainda não me chame de meu bebê, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Pois é, esses apelidos carinhosos inspiraram o Gustavo Lima, que está fazendo aí o maior sucesso com uma música chamada Apelido Carinhoso. Isso aí. E a gente quer saber qual o seu apelido carinhoso. Tem que contar, né? O meu, eu não tenho, você acredita? Como é que a tua mulher te chama? Amor. Amor, pronto. E você, como é que você chama ela? Também de amor. Às vezes eu chamo ela de branquinha, ela fica brava. Não gosta? Né? Tem os apelidos carinhosos que o pessoal fica bravo, né? E aí ele escolheu pra cantar aqui no Fantástico também, Homem de Família. Fiquei, viveu, troquei o bar, agora essa sorveteria. Que o Gustavinho virou homem de família. Homem de família. Ultimamente eu tô sendo um cara muito, né, certinho, bonitinho. Antes era só tchererê tchê, balada boa, as mina pira. Agora é como se fosse só homem de família, certinho. Por quê? Você virou um homem de família agora. Virei. Mudou muita coisa, Gustavo? Olha, mudou, né? Eu me casei, eu tenho um filho. Hoje terminou o show, já tem vídeo lá quem tá te esperando. A gente já fica com a cabeça louca. Te amo. Eu te amo. Veio o Gabriel e já vem outro, né? O Gabriel tá com 7 meses e ele já emendou fazendo outro menino. É isso aí, vem mais outro, né? Eu não aguentei esperar o resguardo da patroa, não. Algo mais especial que um ser humano pode ter é um filho. Mudou minha vida, mudou a vida da minha família inteira. Se eu tivesse que desejar algo pra alguém, eu desejaria um filho. E você aí de casa já sabe que quando vem um cantor, um artista aqui, agora tem surpresinha, né? Então Gustavo Lima escolheu uma música que é cantada pela Ana Carolina e pelo Seu Jorge. É isso aí. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar seus filhos. Uma música que mexe muito comigo no tempo que eu morei em Brasília, de 2003 a 2006. Eu cantava essas músicas nos bares lá, as dificuldades, as alegrias. Acho que tem muita música que fez parte da minha vida, mas tirando as que eu gravei, né? Acho que é isso aí, é uma das que mais me remete a isso, a esse sentimento. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar.
te olhar. Eu não me canso de te olhar, de te olhar. Essa entrevista e o musical com o Gustavo Lima foram gravados semana passada, antes de uma postagem controversa do cantor na internet. Na última quinta-feira, Gustavo publicou um vídeo em que aparece num estande de tiro nos Estados Unidos, disparando um fuzil de alta potência. No mesmo post, Gustavo diz que hoje em dia no Brasil só os cidadãos de bem estão desarmados e pede a revogação do Estatuto do Desarmamento. O texto teve enorme repercussão e vem dividindo opiniões nas redes sociais. Muita gente criticou o cantor, outros apoiaram e nós procuramos Gustavo Lima para saber como ele está reagindo à polêmica. Não sou a favor de forma nenhuma de que o cidadão tenha arma para se defender sem nenhum critério, sem nenhum rigor. Então eu sou a favor sim do porte de arma para pessoas coerentes, para pessoas sem passagens, antecedentes criminais, para pessoas que querem cuidar de suas famílias, para pessoas que querem cuidar dos seus bens maiores. O vídeo no estande de tiro foi gravado no estado da Flórida, onde o cantor passeava com a família. O mesmo estado onde há 11 dias um aluno entrou numa escola armado com um fuzil AR-15 e matou 17 pessoas. A manifestação de Gustavo Lima aconteceu também no momento em que o Brasil passa por uma grave crise de segurança pública, a ponto de o Rio de Janeiro ter sofrido uma intervenção federal comandada pelo Exército. Daí ter provocado tanta polêmica. É hoje como os brasileiros ajudam os venezuelanos na fila da fome em Roraima. É agora, um atropelador às vésperas do júri popular. 7 de maio de 2009, dia em que Dona Vera completou 47 anos. Nada a comemorar. Foi o pior presente que eu ganhei na minha vida, foi isso. Naquela madrugada, Dona Vera perdeu o filho caçula em um acidente de trânsito. Ele e o amigo estavam em um carro que foi atingido neste cruzamento em Curitiba. Os dois morreram na hora. Agora, quase 9 anos depois, o motorista acusado pelas mortes vai a júri popular. O réu é Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Na época do acidente, tinha 25 anos e era deputado estadual pelo PSB, herdeiro de uma influente família da política paranaense. A perícia concluiu que Carli Filho estava a uma velocidade entre 161 e 173 km por hora. O carro em que ele estava decolou e caiu sobre outro, que tinha acabado de entrar na avenida. Nele estavam Carlos Murilo, de 19 anos, e Gilmar Rafael Iared, de 26. Carli Filho ficou internado durante quase um mês em São Paulo por causa de ferimentos graves na cabeça. Depois, renunciou ao mandato. Ele estava com a carteira de motorista suspensa com 130 pontos e 30 multas, a maioria por excesso de velocidade. No único depoimento que deu à justiça em 2010, ele assume que bebeu antes de dirigir. Tomei uma taça de vinho. E na saída encontrei um casal de amigos e após isso eu não tenho lembrança do que aconteceu. Carli Filho é acusado de duplo homicídio com dolo eventual quando assume o risco de matar. Essa é a terceira vez que o julgamento é marcado. Durante quase 9 anos, a defesa do ex-deputado tentou, com mais de 30 recursos, que Carli Filho não fosse a júri popular. Todos foram negados, tanto no Tribunal de Justiça do Paraná, como no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal em Brasília. O entendimento é que Carli Filho deve responder pela morte dos 2 jovens no Tribunal do Júri. 7 jurados vão decidir o futuro do ex-deputado. É importante que se diga que a decisão definitiva não compete ao juiz togado, e sim ao povo. Depois de 8 anos sem falar sobre a morte do filho, Dona Vera falou com o Fantástico. Uma longa espera e uma tristeza, né? Uma tristeza, porque nunca acontece nada, não acontece nada. E a gente sempre esperando, sempre sofrendo, né? Porque o que mais acontece é a gente sofrendo.
saudade. A gente deita e levanta e aquele pensamento, né? Sempre nele. Eu vi ele sair para trabalhar e não vi ele voltar, né? Vi ele voltar no caixão. O promotor que assinou a denúncia contra Carly Filho afirma que ele assumiu o risco ao dirigir em alta velocidade depois de beber. Eu não trato este caso como um acidente. Para uma pessoa andar a mais de 160 por hora dentro da cidade, tem que ter uma justificativa plausível. E não há essa justificativa. Ele não ia salvar ninguém, ao contrário, ele foi matar. Não se aguardava de um deputado estadual uma conduta como essa conduta praticada no volante de um veículo. Em nota, o advogado de Carly Filho, Roberto Brezezinski Neto, diz que a defesa manifesta respeito e confiança na justiça e tem a certeza que o julgamento transcorrerá de forma tranquila, respeitando a ampla defesa. Carly Filho aguarda o julgamento em liberdade. A única vez em que falou sobre o caso foi em 2016, num vídeo de 3 minutos gravado por ele. Agora eu estou pronto para encontrar essas famílias e poder pedir perdão. Perdão, ele precisa vir falar comigo. Eu preciso saber se realmente há arrependimento. Cristiane Arede é mãe de Gilmar, o outro jovem que estava no carro. Ela se elegeu deputada federal em 2014, defendendo leis mais rigorosas no trânsito. No julgamento, será testemunha de acusação. A realização desse júri é para que a leitura seja clara. Não se pode beber e dirigir. A lei é clara. O ex-deputado já recebeu e assinou a intimação para comparecer ao tribunal, mas não é obrigado a ir. Caso decida acompanhar o julgamento, vai sentar no banco dos réus. 7 jurados vão decidir o futuro dele. Se condenado, Carly Filho pode pegar até 20 anos de prisão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de várias pessoas físicas e jurídicas no inquérito que investiga o presidente Temer. Esse inquérito apura se um decreto do presidente beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. A Procuradoria-Geral da República confirmou a informação, mas não se sabe quantas pessoas físicas e jurídicas tiveram os sigilos quebrados. O pedido da PGR foi feito no dia 12 de dezembro do ano passado. Um outro pedido do delegado que preside o inquérito, Kleiber Malta Lopes, aguarda análise na Procuradoria. O delegado solicitou medidas à PGR no dia 19 de dezembro de 2017, mas afirmou em ofício que o pedido ainda está pendente. Para o delegado, as medidas, que ele não detalha, são imprescindíveis para esclarecer crimes investigados no inquérito. A Procuradoria-Geral da República informou que vai se manifestar nos autos. Logo mais, 47 anos de espera. Seu pai está formalmente localizado e identificado. As técnicas modernas que identificaram um desaparecido político da ditadura. A gente mostra já. O Fantástico acompanha há semanas o drama dos refugiados venezuelanos que não param de chegar a Roraima. Eles entram no Brasil sem dinheiro, sem comida e sem lugar para ficar. Os repórteres José Roberto Burnier e Rogério Rocha mostram a rotina de voluntários moradores de Boa Vista que estão se mobilizando para dar um mínimo de dignidade a esses imigrantes. Vidas transformadas à força. Vidas iniciadas antes da hora. A falta de alimentos, a falta de um salário digno, a falta de esperança empurram todos os dias milhares de venezuelanos para fora do país e para dentro do Brasil. Pelo menos 40 mil já entraram por Roraima. Nas praças de Boa Vista, o cenário é o mesmo. Venezuelanos à espera de algum destino. Os filhos da imigração, quase todos de bebês de mães venezuelanas desnutridas, nascem prematuros na maternidade pública da capital.
Quando alguém traz comida, rapidamente se forma a fila da fome. Não que metam a mão todo mundo, porque todo mundo mete a mão, então não se dão as coisas bem. Vejam o que é o desespero dessa gente. Um motoqueiro trouxe aqui uma pequena doação. Eles estão tão desesperados que às vezes eles discutem entre eles mesmos para ver quem é que vai levar um pouquinho dessa doação. A ausência do poder público brasileiro transformou o êxodo venezuelano numa crise humanitária. Se eles ainda estão vivos, é graças à boa vontade de moradores de Boa Vista e de voluntários. Alba é venezuelana. Deixou a carreira de jornalista para ajudar seus compatriotas. A gente faz um trabalho de vir todo dia, até ele saber que eu sou uma pessoa que pode confiar. A desconfiança tem motivo. No maior abrigo da capital, as condições são tão precárias que muitos imigrantes preferem a rua. Esse é um problema que só aumenta, né? Eu gosto de falar de problema porque a gente se sente, sabe, pensar, eu sou um problema para outro país, eu sou ser humano e eu estou fazendo o que tenho que fazer. Com muito jeito, Alba convence as mães com filhos pequenos a deixar a praça. Elas são levadas para esse abrigo, montado pela Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização sem nenhum vínculo governamental ou religioso. Bem-vinda, meu amor. Graças. A estrutura é simples: barracas de camping, banheiros e um refeitório. Muito melhor que a praça, não? Melhor, sim, muitíssimo melhor. Aqui, 159 venezuelanos estão tendo uma vida um pouco mais digna. Estão podendo recuperar a força para depois seguir adiante. Enquanto o poder público não age, se as pessoas se juntarem, a gente consegue. A nossa obrigação é de ajudar. Roraima não tem condições de absorver essas pessoas. Hospitais, escolas, não consegue. A gente precisa entender que eles estão passando fome, não tem o que comer mesmo. Olha, os bons exemplos acabam se espalhando. Os boavistenses, os moradores aqui de Boa Vista, não param de mandar doações para eles. Roupas, e do lado de cá tem outra barraca, tem mais coisa aqui, vamos ver aqui. Sapatos, todos os artigos de uso pessoal. Um dos abrigados é Misael. Perdeu pai, mãe, mulher e 2 filhas num acidente 7 meses atrás. Na Venezuela, era sargento do exército. Era matar os manifestantes. O comando era matar os manifestantes, mas eu não consegui fazer isso porque sou pai de família. Não é o futuro que eu queria para o meu filho. Aquilo é uma loucura e é a maior prova de que estamos passando por uma ditadura, sem liberdade nem direitos civis. Como está vendo? Pergunto a ele como vê a solidariedade dos brasileiros. Muitíssimas graças a todos. Muito obrigado, de verdade. Ali perto, Miguel, de 20 anos, mata a saudade da mãe cantando para ela. Não por acaso, a letra é de esperança. Quando estou contigo, cresce minha esperança. Minha família, a minha novia. Deixei minha família, minha namorada, todos para trás. O país está mergulhado em insegurança. Allá não há esperança? Não tem nada. Ele vai. Para ajudar na comunicação, os imigrantes têm aulas de português. Ele gosta. E também de como cultivar uma horta em pneus. E os exemplos de solidariedade vão se espalhando aqui em Boa Vista. Essa é a casa de uma funcionária pública federal que pelo menos 2 vezes por semana faz isso aqui, olha. Ela reúne os amigos dela, funcionários, inclusive alguns venezuelanos, algumas venezuelanas, e eles fazem comida, fecham nessas marmitas para distribuir tudo para os venezuelanos que estão morando nas ruas de Boa Vista. Eu já estou começando a conseguir colchão, fogão, geladeira para levar, mas é muita responsa. E a gente está ajudando. Ela também acolheu uma família inteira, mãe e 4 filhos que não tinham onde ficar. Essa aqui, quando chegou, ela só dizia assim, eu quero comida. A única frase que ela dizia, 2 dias, era que ela queria comer. Até onde você vai com isso? Até onde tiver doação. Porque a gente precisa de doação. Ela mostrou que aqui no Brasil existem pessoas boas. Por isso, quero fazer como ela e ajudar os outros. 500 marmitas parecem pouco perto de tanta gente faminta. Tem para todos.
A boa vontade dos brasileiros ajuda, mas a tragédia desses venezuelanos parece longe do fim. Estas são imagens de ontem. É um resgate, logo após mais um bombardeio na área de Guta Oriental, perto de Damasco, capital da Síria. Desde a noite do último domingo, este reduto de rebeldes contrários ao regime de Bashar al-Assad sofre bombardeio intenso das forças leais ao ditador. Segundo a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos, mais de 500 civis morreram apenas nos últimos 7 dias. Desse número, pelo menos 127 são crianças. Neste resgate, na semana passada, o medo é que os escombros desabassem. Tinha uma criança viva lá embaixo. Quem filma esta cena são os Capacetes Brancos, um grupo de resgate formado por mais de 3.000 voluntários. Neste vídeo da última terça-feira, eles chegam em um prédio usado como abrigo. Querem evacuar o local. Pedem para todos saírem. O grupo de resgate avisa que jatos estão chegando com bombas. As sirenes são o sinal. Eles colocam algumas pessoas no carro e tentam se afastar. A bomba cai. O prédio continuou de pé e, como que por milagre, as pessoas também. Os resgates são feitos entre uma explosão e outra. Essa é a manhã da última sexta-feira. Mesmo sem ver o caminho, eles continuam, seguiam pelas vozes, suas e das crianças que pedem ajuda. Este menino, resgatado com a irmã, pede para serem levados até o pai. O capacete branco pergunta onde está esse pai. E a criança responde, apontando para os escombros. Aí dentro, aí dentro. O Fantástico conversou com a Cruz Vermelha Internacional, que ajuda nos atendimentos na Síria. A gente não consegue entrar em Guta Oriental desde novembro do ano passado. O que a gente sabe é que as crianças estão vivendo em condições precárias, muitas vezes comendo só um prato de sopa por dia. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que pede uma trégua de 30 dias em toda a Síria. Mas apenas 3 horas depois já aconteciam novos bombardeios. O ataque continuou na manhã deste domingo. Hoje de manhã, aqui em Damasco, dava para ouvir o barulho de jatos passando e também morteiros explodindo. E no meio da destruição, Mohamed Najim, um jovem de 15 anos, resolveu denunciar ao mundo o horror em que vive. A trégua proposta pela ONU é um pedido parecido com aqueles feitos por crianças, em outro vídeo do jovem Mohamed. No Vaticano, o Papa Francisco fez hoje um apelo pedindo o fim imediato dos bombardeios na Síria. Diante de milhares de fiéis na Praça São Pedro, o Papa disse que a situação no país é desumana e que não se pode combater o mal com outro mal, que é a guerra. Não se pode combater o male com altro male. E a guerra é um male. Ciência, pesquisa histórica e a dedicação de dezenas de pessoas puseram fim ao sofrimento de um filho que passou mais de 4 décadas sem saber o destino do pai. Esta semana, a alçada de Dimas Antônio Casimiro, morto pela ditadura militar, foi identificada num laboratório na Bósnia, resultado de um esforço internacional para recuperar a história de desaparecidos políticos.
Este é Fabiano Casemiro, 51 anos de idade. Desde os 4, tudo que ele tem do pai, desaparecido durante a ditadura militar, está nesta pasta. Agora isso vai mudar. Nós estamos em Votuporanga, interior de São Paulo, para acompanhar um momento histórico para o país e emocionante para a família do desaparecido político Dimas Antônio Casemiro. Em nome da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos, nós temos a honra, a satisfação, a solidariedade e respeito em comunicar a você que no dia 16 de fevereiro de 2018, o Comitê Científico do Grupo de Trabalho Perus identificou os restos mortais do seu pai, Dimas Antônio Casemiro. Seu pai está formalmente localizado e identificado. Eu não achei que fosse possível. Ele faleceu quando eu tinha 4 anos, então eu não tenho imagem nenhuma, não tenho recordação nenhuma. Dimas morreu no auge da repressão da ditadura militar em 1971. Tinha entrado na luta contra o regime poucos anos antes. É uma história parecida com a de vários jovens do período da ditadura entre os anos 60 e 70. O garoto que entra pelo movimento secundarista e vai se radicalizar cada vez mais. Dimas entrou para o movimento revolucionário Tiradentes, o MRT, recrutado pela sua principal liderança, Devanir José de Carvalho. Sob o comando dele, arrumou um emprego como corretor de imóveis. Isso era importantíssimo para a organização, porque você precisava alugar apartamentos para abrigar pessoas militantes que estavam sendo perseguidos pela ditadura. Você não podia ficar ali muito tempo. Em 5 de abril de 1971, Devanir foi preso pela ditadura, torturado e morto. A vida de Dimas mudou completamente. Ele se transforma, por um espaço de tempo muito curto, né, na principal liderança de um agrupamento fortemente militarizado e pequeno entre as organizações de esquerda. Em represália à morte do chefe, os guerrilheiros escolhem um alvo, o empresário Henning Bollensen. Ele assistia torturas, ele assistia interrogatório dos presos. Então, além dele mobilizar os empresários, ele tinha um compromisso ideológico com a repressão. Após dias de planejamento, o assassinato do industrial ocorreu em 15 de abril de 1971. No bairro nobre dos Jardins, o carro de luxo de Bollensen foi fechado por 2 Fuscas. Dimas estava no volante do segundo. Eles atiram, não acertam e o Bollensen tenta fugir, né? E não consegue, porque é aí que ele vai ser morto. Henning Bollensen foi metralhado pelas costas à luz do dia. Começava a caçada aos guerrilheiros. 2 dias depois, a polícia da ditadura batia na porta de Dimas Casemiro. Segundo a investigação da Comissão da Verdade, Dimas Casemiro teria sido morto ao tentar escapar de um cerco policial aqui nesta rua, no bairro da Saúde, no dia 17 de abril de 71. A notícia do crime saiu nos jornais na época no dia seguinte, mas só no dia 19 o corpo de Dimas deu entrada no IML. O que aconteceu nesse período, ninguém sabe. O corpo nunca foi visto pela família. Foram quase 20 anos sem notícias ou pistas, até 1990, quando o repórter da TV Globo, Caco Barcelos, revelou a existência de uma vala clandestina no cemitério de Perus, em São Paulo. Em poucos minutos de escavação, os funcionários comprovaram a antiga suspeita. Veja só, encontraram a primeira ossada dentro de um saco de plástico. Isso é pra gente começar a acreditar. Nos 2 primeiros anos, 2 desaparecidos foram identificados através da comparação de ossos com fotografias. O primeiro, por coincidência, foi Denis Casemiro, irmão mais velho de Dimas, também guerrilheiro, que morreu um mês depois dele. Em 2005, foi identificado mais um desaparecido por DNA, Flávio Molina. Daí, mais 9 anos de espera, até começar a era moderna da identificação das vítimas da vala de Perus. Essas análises iniciaram-se em setembro de 2014 e nós selecionamos, dentro dessas 756 caixas,
conjuntos ósseos que tinham características físicas compatíveis com os desaparecidos políticos que nós procurávamos. A equipe retirou, analisou e registrou amostras do DNA das famílias dos desaparecidos e pediu ajuda para um laboratório que na época ficava na Bósnia e desde dezembro está na Holanda. A repórter Bianca Rotier foi até lá. Este laboratório, hoje na cidade de Haia, foi criado em 1996 para identificar mais de 35 mil desaparecidos da Guerra da Iugoslávia. São 140 funcionários que trabalham com ciência de ponta. Desde 2001, o laboratório da Comissão Internacional sobre Pessoas Desaparecidas é capaz de usar análises de DNA no processo de identificação. E foi exatamente isso que fez com que as taxas de sucesso aumentassem de forma realmente significativa. Resultado, os trabalhos da organização também foram ampliados. Agora, os trabalhos incluem as vítimas da ditadura militar no Brasil, em parceria com o grupo de trabalho Perus. O desafio é encontrar algum restinho de DNA que tenha sobrado nos restos mortais. Quando estamos lidando com ossadas enterradas em condições precárias, como é o caso dessas do Brasil, o DNA fica preso em porções muito pequenas dentro do osso. Cientistas procuram amostras de DNA do fundo de ossos específicos, quando possível dos longos, como o fêmur, ou dos dentes. Nós procuramos pequenos grupos de moléculas de DNA que podem estar ali e usamos programas computacionais sofisticados para comparar esse material genético com os dos familiares. Foi assim que no último dia 16, Dimas Antônio Casemiro foi finalmente identificado. Estamos muito felizes com essa identificação. A Comissão Internacional espera agora um novo lote que virá do Brasil. Ainda há mais de 700 amostras da vala de Perus esperando análise. A expectativa é enorme, mas a incerteza também. O Brasil ainda tem muitos desaparecidos e este projeto não vai dar respostas sobre todos eles. Mas pelo menos podemos dizer às famílias que estamos fazendo o nosso melhor com a tecnologia mais avançada que existe. No Brasil, o filho de Dimas, com 47 anos de atraso, agora vai poder finalmente enterrar o pai. Seu coração e sua alma, como é que estão agora? Aliviados, os dois. É um ciclo que se fecha, é um momento que faz parte da história. Acho que a história ainda não terminou, ainda mais em respeito às outras famílias que não conseguiram isso. É um privilégio muito grande e para a gente ter fechado esse ciclo é muito importante.